Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Independente da hora que você está assistindo, seja muito bem-vindo. E comenta aí de qual cidade você está vendo essa história, porque hoje eu vou te contar um relato que vai mexer com o seu coração. A BR-153 cortava o cerrado como uma cicatriz cinza sob o sol de meio-dia. O cheiro de diesel se misturava ao ar seco que entrava pela janela entreaberta, carregando consigo a poeira vermelha do Tocantins. 16 anos rodando essas estradas, e ainda assim o silêncio dentro da cabine me sufocava mais que o calor. Meu nome é João Carlos, mas todo mundo me chama de João do Caminhão. Aos 52 anos, carregava nas costas mais que as 15 toneladas de soja que levava para Santos. Carregava o peso de uma ausência que não diminuía com o tempo. Não importava quantos quilômetros eu pusesse entre mim e a casa vazia em Goiânia. Fazia 2 anos que a Marlene tinha partido. 2 anos desde que o câncer levou embora não só ela, mas também os sonhos que construímos juntos. Os filhos que nunca vieram, os netos que nunca conheceria, as manhãs de domingo que nunca mais seriam iguais. O rádio chiava uma música sertaneja, dessas que falam de saudade e coração partido. Desliguei com raiva. Não precisava de mais nada me lembrando do que eu tinha perdido. As cigarras cantavam no mato seco que se estendia dos 2 lados da pista. Àquela altura, já estava a poucos quilômetros de Gurupi, onde pretendia parar para almoçar e abastecer. A rotina de sempre, comer sozinho num restaurante barulhento, trocar algumas palavras com outros caminhoneiros sobre frete e estrada e seguir viagem. Mas a vida, descobri naquele dia, tem um jeito peculiar de nos tirar da rota quando menos esperamos. Marlene sempre dizia que eu tinha coração mole demais para um caminhoneiro. Você para ajudar qualquer um, ela falava, meio brava, meio orgulhosa. E era verdade, já tinha socorrido mais gente na estrada do que conseguia contar. Carona para quem ficou a pé, socorro para carro quebrado, até parto já tinha ajudado uma vez, numa madrugada gelada em Minas. Talvez fosse por isso que, quando ouvi aqueles gritos cortando o ar quente da tarde, não consegui simplesmente passar direto. No começo, pensei que fossem bichos. O cerrado é cheio de sons estranhos, principalmente quando o sol está a pino e os animais se desesperam procurando sombra. Mas conforme me aproximava de uma curva leve na pista, os gritos ficaram mais claros e mais humanos. Humanos demais. Era uma voz de mulher, jovem, desesperada. Diminuí a marcha instintivamente, o coração já acelerando. A uns 200 metros da pista, num descampado entre arbustos secos, vi uma cena que me gelou o sangue mesmo no calor daquele dia. Uma moça estava caída no chão de terra batida, tentando se proteger com os braços, enquanto um homem de camisa social e calça de alfaiataria investia contra ela com algo que parecia um chicote ou correia. Os gritos dela ecoavam pelo descampado, misturados aos berros dele. Sua inútil, que mulher é você que não consegue nem dar um filho para o marido? Encostei o caminhão no acostamento com o motor ainda ligando. O barulho do diesel mascarou minha aproximação. Conseguia ver melhor agora. Ela era nova, talvez uns 30 anos, morena, com um vestido floral já rasgado e sujo de terra. Ele, mais velho, cabelos grisalhos bem penteados, parecia ter dinheiro. Anel de ouro no dedo, sapato social italiano, cara de quem estava acostumado a mandar em todo mundo. Por sua culpa que nosso casamento acabou, por sua culpa. Ele levantou o braço novamente e ela encolheu esperando o próximo golpe. Foi quando algo dentro de mim se rompeu. Não pensei, não calculei. Só saí da cabine e caminhei em direção a eles, sentindo a raiva subir pela garganta como bile. Marlene sempre dizia que eu ficava perigoso quando via injustiça, que meus olhos mudavam de cor. "Ô, amigão!" Minha voz saiu mais grave que o normal. "Que história é essa?" O homem se virou, surpreso. Por um segundo, segurou o chicote no ar, como se não soubesse o que fazer. A moça aproveitou para se arrastar alguns metros para longe, ofegante.
Não é da sua conta, caminhoneiro, ele disse, tentando soar autoritário, mas percebi o nervosismo na voz. Assunto de família. Família. Ri sem humor. Chicotear mulher é assunto de família agora? Ele endireitou os ombros tentando me intimidar. Era mais baixo que eu, uns 10 centímetros, mas compensava com arrogância. Você sabe com quem está falando? Eu sou o Dr. Augusto Mendes. Meu sogro é dono de meia cidade aqui em Gurupi. Um telefonema meu e você nunca mais consegue frete nessa região. Dei mais um passo em direção a ele. A moça me olhava com os olhos arregalados, como se não acreditasse que alguém tinha parado para ajudá-la. Doutor ou não, o senhor vai largar essa correia agora e sair de perto da moça. Ele hesitou. Via que eu falava sério. 16 anos de estrada me ensinaram a reconhecer covarde de longe, e aquele homem era exatamente isso. Um covarde com dinheiro e influência, acostumado a pisar em quem não podia se defender. Ela é minha ex-esposa, disse, tentando justificar. Me deve explicações. Não me deve porra nenhuma. As palavras saíram mais duras do que pretendia. O senhor vai embora. Agora. Por um momento, pensei que ele fosse tentar alguma coisa. Os punhos fechados, a respiração pesada. Mas quando deu uma olhada no meu tamanho e na expressão do meu rosto, a coragem se esvaiu como o ar de pneu furado. Isso não vai ficar assim, rosnou, jogando a correia no chão. Vou descobrir quem você é. Vou acabar com sua vida. Primeira coisa que o senhor fala que presta, respondi, porque se eu descobrir que encostou a mão nela de novo, quem vai ter a vida acabada é o senhor. Ele cuspiu no chão, arrumou a camisa amarrotada e caminhou em direção a uma BMW prata que estava estacionada mais adiante, escondida atrás de uns arbustos. O motor roncou e ele saiu em disparada, levantando uma nuvem de poeira vermelha. Só então me virei para a moça. Ela estava sentada no chão, abraçando os joelhos, tremendo apesar do calor. O vestido estava rasgado nas costas e pude ver marcas vermelhas na pele clara. Sangue em alguns pontos. As lágrimas deixavam rastros limpos no rosto sujo de terra. Está machucada? Perguntei, mantendo distância para não assustá-la mais. Ela levantou os olhos para mim. Eram castanhos, grandes, cheios de uma dor que ia muito além dos ferimentos físicos. Obrigada, sussurrou, a voz rouca de tanto gritar. Obrigada por parar. E naquele momento, vendo aquela mulher quebrada no chão do cerrado, senti algo que não sentia há muito tempo. Não era apenas pena ou raiva. Era uma conexão. Uma necessidade urgente de proteger, de cuidar, de impedir que o mundo machucasse mais uma pessoa inocente. Não sabia ainda, mas aquele encontro ia mudar tudo. Para ela. E para mim também. Me aproximei devagar, como quem se aproxima de um animal ferido. Sabia que qualquer movimento brusco podia assustá-la mais do que já estava. Moça, preciso dar uma olhada nesses ferimentos, disse, agachando a uns 2 metros dela. Tenho um kit de primeiros socorros no caminhão. Ela me olhou desconfiada, ainda tremendo. Era compreensível. Acabara de ser espancada por um homem e agora outro homem desconhecido se oferecia para ajudar. A confiança não vinha fácil em situações assim. Não vou machucá-la, falei, tirando o boné e passando a mão pelo cabelo grisalho. Meu nome é João Carlos. Sou caminhoneiro há 16 anos. Já ajudei muita gente na estrada. Ela assentiu devagar, tentando se levantar. Quando fez força, gemeu de dor e voltou a sentar. As marcas do chicote nas costas sangravam mais do que eu tinha percebido inicialmente. Deixa eu ajudar você a chegar no caminhão, ofereci estendendo a mão. Lá tem sombra e água limpa. Desta vez, ela aceitou. Seus dedos eram finos, gelados apesar do calor. Quando a ajudei a ficar de pé, senti como tremia. Era miúda, devia ter uns 1,60 de altura, mas tinha uma dignidade nos gestos que contrastava com a situação terrível em que se encontrava. Caminhamos devagar até meu Scania.
Ela mancava da perna direita e a cada passo soltava pequenos gemidos que me partiam o coração. Lembrei da Marlene nos últimos meses, quando a doença a deixava frágil assim, precisando de ajuda para coisas simples como caminhar. Abri a porta do lado do passageiro e a ajudei a subir. A cabine estava quentinha, mas pelo menos tinha sombra. Peguei uma toalha limpa do beliche e estendi no banco para ela se sentar mais confortável. "Como é seu nome?" perguntei, pegando a garrafinha de água mineral que sempre mantinha gelada no frigobar pequeno que tinha instalado. "Helena", ela respondeu baixinho, bebendo a água aos goles pequenos. "Helena Cristina." "Helena", repeti, gostando do nome. "Prazer te conhecer, mesmo sendo numa situação dessas." Ela quase sorriu. Quase. Peguei o estojo de primeiros socorros que ficava numa gaveta lateral. Era bem completo. Anos de estrada me ensinaram que nunca se sabe quando vai precisar. Álcool, gaze, esparadrapo, pomada cicatrizante, até uns analgésicos tinha. "Helena, preciso limpar esses ferimentos nas suas costas", expliquei. "Vai arder um pouco, mas é para não infeccionar. Tudo bem?" Ela assentiu, virando-se de lado para me dar acesso às marcas do chicote. Quando vi o estrago de perto, senti a raiva voltando. Eram pelo menos 8 ou 10 marcas, algumas fundas o suficiente para precisar de pontos. O tecido do vestido grudava na pele ferida. "Isso aqui está feio", murmurei, molhando uma gaze com água limpa. "Vou ter que ser cuidadoso." Comecei a limpar o sangue seco, tentando ser o mais delicado possível. Mesmo assim, ela se encolhia a cada toque. Entre os dentes cerrados, soltava suspiros de dor. "Desculpa", eu repetia. "Desculpa, mas precisa ser feito." "Não precisa pedir desculpa", ela disse, a voz mais firme agora. "O Senhor está me ajudando. Faz muito tempo que alguém não faz isso." Enquanto cuidava dos ferimentos, ela começou a falar. Devagar, como quem testa o terreno antes de pisar. "Eu e Augusto, o homem que o Senhor viu, fomos casados por 6 anos, começou. "Nos separamos há 3 meses, mas ele não aceita." Apliquei pomada numa das marcas mais feias, na altura da omoplata esquerda. Ela estremeceu, mas continuou falando. "Ele me culpa por não conseguirmos ter filhos. Os médicos disseram que eu tenho um problema no útero. Infertilidade. Para ele, isso faz de mim menos mulher." A raiva voltou a borbulhar no meu peito, mas me controlei. Era hora de ouvir, não de julgar. "Já faz uns 2 meses que ele me persegue", continuou. "Aparece no meu trabalho, na casa da minha mãe. Me liga no meio da madrugada. Hoje me seguiu até aqui." "Aqui onde?" perguntei, colocando gases sobre os ferimentos limpos. "Eu trabalho numa escola rural, uns 15 quilômetros daqui. Dou aula para as crianças da região. Hoje era meu último dia de trabalho." "Por que último?" Ela ficou quieta por um tempo. Quando falou novamente, a voz saiu embargada. "Porque não aguento mais. Vou embora de Goiás. Tenho uma prima em Belém que disse que posso ficar com ela até arrumar as coisas." Terminei de fazer os curativos e guardei o material. Helena ajeitou o vestido, agradecendo baixinho. Ofereci mais água, que ela aceitou. "E suas coisas?" perguntei. "Roupas, documentos. Está tudo numa mala pequena no carro da escola", ela disse. "Deixei estacionado na beira da pista, uns 500 metros daqui para trás. Era para eu pegar o ônibus em Gurupi às 5 da tarde. Olhei no relógio. 2h40. "Helena", falei, pesando as palavras. "Esse homem, Augusto, ele é perigoso?" Ela me olhou nos olhos pela primeira vez desde que entrara no caminhão. "Muito", sussurrou. "Tem dinheiro, influência, conhece todo mundo importante da região e tem um temperamento violento. Ele já tinha batido em você antes?" Ela abaixou a cabeça. Não assim, na cara, onde as pessoas podiam ver, mas me empurrava, me sacudia, apertava meu braço até ficar roxo. Fez uma pausa. "Hoje foi a primeira vez com o chicote." Senti um nó na garganta.
Lembrei da minha Marlene, sempre tão protegida, tão cuidada. Nunca tinha levantado nem a voz para ela, quanto mais a mão. Como um homem podia fazer isso com uma mulher? Você tem certeza que quer ir para Belém? Perguntei. É a única opção que tenho, ela respondeu. Aqui não tenho mais vida, ele não vai me deixar em paz. Fiquei pensando. Minha carga tinha que chegar em Santos em 2 dias, mas Belém era no caminho contrário. E mesmo assim, senti algo dentro do peito me dizendo que não podia simplesmente deixar essa mulher subir num ônibus sozinha e ferida com um louco atrás dela. Helena, disse, tomando uma decisão que ia mudar os próximos dias da minha vida. E se eu te levar para Belém? Ela me olhou surpresa. O senhor faria isso? Mas e sua carga? Carga se entrega depois, respondi, e percebi que falava sério. Gente ferida se cuida primeiro. Pela primeira vez desde que a encontrei, Helena sorriu. Foi só um esboço, mas foi um sorriso. Por que o senhor faria isso por uma estranha? Olhei pela janela do caminhão, vendo a BR se esticar até o horizonte. Pensei na Marlene, nos filhos que nunca tivemos, na solidão que me consumia há 2 anos. Porque todo mundo merece uma segunda chance, respondi. E talvez eu também precise de uma. Helena estendeu a mão para mim, e desta vez não estava mais gelada. Então vamos para Belém, ela disse, e sua voz tinha uma força nova. Juntos. E foi assim que nossa jornada começou. Voltamos pela BR em direção ao carro de Helena. O Uno branco estava estacionado no acostamento, com o pisca-alerta ligando desde quem sabe quando. Bateria devia estar quase no fim. É aquele ali, Helena apontou e notei que sua mão tremia de leve. Encostei o caminhão uns 20 metros à frente e desci com ela. O calor da tarde estava insuportável, mas pelo menos não tinha mais ninguém na pista. Apenas alguns carros passavam esporadicamente, levantando poeira. Helena abriu a porta traseira do Uno e tirou uma mala pequena de couro marrom, já bem gasta. Era só isso, toda uma vida resumida numa bagagem que cabia no porta-malas de um carro popular. Só isso? Perguntei. É tudo que consegui levar, ela respondeu, abraçando a mala contra o peito. Saí escondida de casa ontem de madrugada. Augusto tem chave do apartamento onde eu morava. Ainda não consegui mudar a fechadura. Ajudei-a a carregar a mala até o caminhão. Era pesada para o tamanho, provavelmente cheia de livros. Professora sempre carrega livro. E o carro? Perguntei. Vai deixar aqui? É da escola. Eles vão mandar alguém buscar. Helena olhou para o Uno com tristeza. Pelo menos era uma coisa boa na minha vida. Adorava ensinar aquelas crianças. Enquanto ela falava, um carro preto passou devagar pela pista. BMW. Meu sangue gelou, mas quando olhei melhor, vi que não era o mesmo de antes. Mesmo assim, Helena tinha visto também e se encolheu instintivamente. Vamos sair daqui, falei, guiando-a de volta para o caminhão. Quando voltamos para a estrada, o sol já começava a declinar. Helena ficou quieta por um tempo, olhando a paisagem passar pela janela. Eu respeitei o silêncio. Sabia que ela precisava processar tudo o que tinha acontecido. Foi só quando chegamos perto de Miracema do Tocantins que ela voltou a falar. João Carlos, disse de repente, posso te perguntar uma coisa? Claro. Por que o senhor está sozinho na estrada? É casado? Senti o nó familiar na garganta. Fazia tempo que ninguém perguntava isso. Era, respondi após um momento. Minha esposa morreu há 2 anos. Sinto muito. Marlene, esse era o nome dela. Marlene dos Santos Silva. Depois que casou comigo, virou Marlene dos Santos Ferreira. Sorri lembrando. Ela odiava que eu contasse o nome inteiro dela. Dizia que parecia que eu estava apresentando ela numa solenidade. Helena sorriu também timidamente. Vocês eram felizes? Muito. A palavra saiu sem hesitação. 23 anos casados. Ela aguentou todas as minhas manias, minhas semanas fora de casa, meu jeito teimoso. Fiquei quieto por um momento, lembrando. A gente queria ter filhos, sabe?
Tentamos durante anos, fizemos todos os tratamentos possíveis, gastamos uma fortuna, mas não deu certo. Helena se virou para me olhar, os olhos arregalados. E isso causou problemas entre vocês? Pelo contrário, respondi. Acho que nos aproximou mais ainda. A gente entendeu que às vezes a vida não dá o que a gente quer, mas dá o que a gente precisa. E o que a gente precisava era um do outro. Vi lágrimas brotando nos olhos dela. Augusto dizia que eu era um defeito da natureza, sussurrou. Que mulher que não pode ter filho não presta para nada. A raiva voltou quente e rápida. Esse homem é um animal, falei entre os dentes. Marlene não podia ter filhos também, e eu nunca, nem por um segundo pensei que ela valia menos por isso. Como vocês descobriram que era ela? Na verdade, nunca descobrimos quem de nós dois tinha o problema. Os médicos falaram várias possibilidades, fizemos vários exames, mas no final das contas não importava. O que importava era que éramos uma família do mesmo jeito. Helena chorava baixinho agora. Ofereci um lenço de papel que sempre mantinha no porta-luvas. Desculpa, ela disse, enxugando os olhos. É que nunca ouvi um homem falar assim sobre isso. Marlene sempre dizia que a gente tinha que ser família para os outros também. Continuei. Ela cuidava dos sobrinhos como se fossem filhos nossos. Ajudava as vizinhas com crianças pequenas. Eu sempre parava para ajudar gente na estrada. Olhei para Helena de relance. Talvez seja por isso que parei hoje. Marlene dizia que quando a gente ajuda alguém, ela fica feliz lá do céu. Você acredita nisso? Acredito que ela gostaria de saber que eu não virei um homem amargurado, respondi. Que ainda sou capaz de cuidar de alguém. Passamos por um trecho de obras na estrada. Tive que reduzir a velocidade, seguindo atrás de outros caminhões numa fila lenta. Foi quando Helena falou de novo. Augusto me batia porque dizia que eu era culpada pela família dele não me aceitar, disse, a voz baixa. A mãe dele sempre perguntava quando iam chegar os netos. Os irmãos dele já tinham filhos. Eu era a única que não prestava. E você? Queria ter filhos? Queria muito. Sua voz quebrou um pouco. Trabalho com crianças há 10 anos. Amo cada aluno como se fosse meu. Mas sempre sonhei em ter meus próprios filhos. A fila de caminhões parou completamente. Aproveitei para olhar melhor para ela. Mesmo com os ferimentos, mesmo com a tristeza nos olhos, Helena tinha uma beleza natural. Não era o tipo de mulher que chama atenção numa multidão, mas tinha algo especial. Uma luz interior que nem mesmo os anos de sofrimento tinham conseguido apagar completamente. Helena, disse, escolhendo as palavras com cuidado. O que aquele homem fez com você não define quem você é. Ela me olhou. Eu sei que agora parece impossível acreditar nisso, continuei. Mas você vale muito mais do que ele fez você acreditar. Como o senhor pode ter certeza? Porque vi como você agradeceu quando eu parei para ajudar. Porque vi como falou das suas crianças na escola. Porque mesmo machucada, mesmo com medo, você teve coragem de recomeçar. A fila começou a andar novamente. Engatei a primeira marcha e fomos seguindo devagar. Sabe o que a Marlene dizia sobre coragem? Perguntei. O quê? Que coragem não é não ter medo. Coragem é ter medo e fazer o que precisa ser feito mesmo assim. Helena ficou pensativa. E o senhor? Não tem medo? Ri sem humor. Tenho medo de muita coisa. Medo de ficar sozinho para sempre. Medo de que a dor da saudade nunca passe. Medo de que os bons tempos já tenham ficado para trás. Então por que está me ajudando? Pensei na pergunta. Era uma boa pergunta. Porque às vezes a gente precisa fazer alguma coisa boa para lembrar que ainda vale a pena estar vivo, respondi por fim. Ela ficou quieta por um tempo. Quando falou novamente, sua voz era quase um sussurro. Obrigada, João Carlos, por me salvar hoje. Por estar me levando para longe, por me tratar como gente. Você é gente, Helena, e gente boa. O sol se pôs completamente enquanto passávamos por Araguaína.
As primeiras luzes da cidade começaram a piscar na distância. Decidimos parar para jantar e passar a noite. Ainda tínhamos uma longa viagem pela frente, e tanto eu quanto Helena precisávamos de descanso. Mas enquanto procurava um local seguro para estacionar, vi pelo retrovisor os faróis de um carro que parecia nos seguir a alguns quilômetros. BMW prata. Meu sangue gelou. Helena, falei, tentando manter a voz calma. Acho que temos companhia. Helena se virou imediatamente, olhando pelo retrovisor lateral. Quando viu o BMW prata, mantendo distância constante atrás de nós, seu rosto empalideceu. É ele, sussurrou, e percebi suas mãos começarem a tremer novamente. Como ele nos encontrou? Deve ter nos seguido desde o começo, respondi, observando o carro pelos espelhos. Ficou esperando numa estrada lateral até termos passado com suas coisas. O medo estava estampado no rosto dela. Vi como se encolheu no banco, instintivamente se afastando da janela. "O que vamos fazer?" perguntou, a voz quase inaudível. Olhei à frente. Araguaína estava se aproximando, as luzes da cidade crescendo no horizonte. Uma ideia começou a se formar na minha cabeça. "Vamos fazer o que esse tipo de gente não espera", disse, acelerando um pouco. "Vamos confrontar o problema de frente. João Carlos, ele é perigoso, tem dinheiro, influência." "Helena", cortei, mantendo o tom firme, mas gentil. "Ele pode ter dinheiro, mas está longe do território dele agora. E covardes como ele só são valentes quando a vítima não tem ninguém para defendê-la." Entrei na cidade e fui direto para o centro, onde havia movimento de pessoas e carros. Parei em frente a uma delegacia que conhecia de outras viagens. Estava aberta, com viaturas estacionadas na frente. "Vamos fazer um boletim de ocorrência", expliquei. "Agressão, perseguição, ameaça, tudo direitinho." O BMW diminuiu a velocidade e passou por nós devagar. Através do vidro fumê, pude ver a silhueta de Augusto ao volante. Ele nos olhou, mas não parou. Continuou pela rua e dobrou na esquina. "Ele não vai fazer nada aqui", disse para Helena. "Homem como ele não quer estar perto de polícia." Descemos do caminhão e entramos na delegacia. O delegado de plantão era um homem de meia idade, barrigudo, com cara de quem já tinha visto de tudo. Ouvi nossa história com atenção, principalmente quando Helena mostrou os ferimentos nas costas. "Doutor Augusto Mendes?" Ele repetiu, franzindo a testa. "Conheço de nome, rica família de Gurupi, mas isso não dá direito de sair espancando mulher por aí." O boletim de ocorrência foi feito rapidamente. Helena deu seu depoimento, eu dei o meu como testemunha. O delegado garantiu que enviaria uma cópia para a comarca de Gurupi e que Augusto seria intimado a depor. "Vocês vão continuar viagem hoje?" perguntou. "Não", respondi. "Vamos passar a noite aqui e seguir de manhã." "Boa ideia. Vou orientar as viaturas de patrulhamento para ficarem de olho em vocês." Quando saímos da delegacia, já era quase 9 da noite. O BMW não estava mais à vista, mas eu sabia que Augusto não tinha desistido. Homens como ele não desistem fácil. Procurei um hotel próximo ao centro, com estacionamento vigiado, onde pudesse deixar o caminhão. Encontrei um estabelecimento simples, mas limpo, com quartos individuais e um restaurante anexo. 2 quartos separados. Pedi na recepção e vi Helena me olhar com gratidão. Alguns homens poderiam ter aproveitado a situação vulnerável dela, mas eu não era esse tipo de gente. Jantamos no restaurante do hotel. Helena comeu pouco, ainda abalada pelos eventos do dia. Eu tentei mantê-la distraída, contando histórias da estrada, falando sobre lugares que conhecia. "Já estive em Belém várias vezes", disse. "É uma cidade bonita. Tem o Ver-o-Peso, o Mercado de Ferro, a Estação das Docas." "Sua prima mora onde?" "No bairro da Pedreira", respondeu. "Ela trabalha numa escola municipal lá. Disse que pode me ajudar a conseguir aulas também." "Vai dar certo", afirmei. "Professora boa sempre encontra trabalho." Ela sorriu timidamente.
Como o senhor sabe que sou boa professora? Pelo jeito que falou das crianças da escola. Vi o amor nos seus olhos. Ficamos conversando até tarde. Aos poucos, Helena foi relaxando. Contou sobre sua infância no interior de Goiás, sobre como sempre quis ser professora, sobre os pais que morreram num acidente quando ela tinha 20 anos. Foi quando conheci Augusto, disse. Eu estava perdida, sem família, sem dinheiro para continuar a faculdade. Ele apareceu como um salvador. Homens assim sabem escolher as vítimas, comentei. Procuram mulheres vulneráveis. No começo ele era gentil, carinhoso. Pagou minha faculdade, me deu um lugar para morar. Só depois do casamento que mostrou quem realmente era. Quando começaram os problemas, Helena mexeu na comida sem comer. Logo no primeiro ano, quando não engravidei, a mãe dele começou a fazer perguntas, comentários. Augusto ficava nervoso, dizia que eu tinha que me esforçar mais. Parou, respirando fundo. Depois vieram os exames. Quando descobriram que eu tinha problemas no útero, que seria muito difícil engravidar naturalmente, foi o começo do inferno. Vocês tentaram tratamento? Ele não quis. Disse que não ia gastar dinheiro com uma mulher defeituosa, que talvez fosse melhor procurar uma esposa que prestasse. Senti minha mão se fechar em punho embaixo da mesa. Mas não se separou, observei. Não. Disse que era problema meu, que eu tinha que encontrar uma solução. Me proibiu de trabalhar, dizia que meu único trabalho era dar filhos para ele. Helena começou a chorar baixinho. Passei 3 anos tentando tratamentos por conta própria, escondido dele. Gastei todas as minhas economias. Nada funcionou. E foi quando ele começou a ser violento. Primeiro eram só palavras. Me chamava de estéril, de inútil, de peso morto. Depois começou a me empurrar, a apertar meu braço, me puxar pelo cabelo. Ela tocou inconscientemente no couro cabeludo. Nos últimos 2 anos, piorou muito. Por que não saiu antes? Para onde? Não tinha dinheiro, não tinha trabalho, não tinha família. Ele controlava tudo. Até meus documentos ele guardava no cofre dele. Como conseguiu recuperar? Uma colega da escola onde comecei a trabalhar me ajudou. Ela conhecia um advogado que conseguiu uma ordem judicial. Terminamos de jantar e subimos para os quartos. O meu ficava do lado do dela. Antes de nos separarmos no corredor, Helena me tocou no braço. João Carlos, disse, obrigada por tudo, por me defender, por me trazer aqui, por me ouvir. Não precisa agradecer. Preciso sim. Ela me olhou nos olhos. Fazia muito tempo que alguém não me tratava com respeito. Você merece respeito, Helena. Merece ser tratada com carinho. Ela ficou parada por um momento, como se quisesse dizer algo mais. Mas apenas assentiu e entrou no quarto. Fiquei desperto por um bom tempo, olhando pela janela, observando o estacionamento. O BMW não apareceu, mas eu sabia que Augusto não tinha desistido. Homens como ele não aceitam perder o controle. Por volta das 2 da manhã, ouvi um barulho no corredor, passos abafados. Me levantei silenciosamente e olhei pelo olho mágico da porta. Um homem estava parado em frente ao quarto de Helena, tentando alguma coisa na fechadura. Não era Augusto. Era mais novo, mais alto, provavelmente alguém que ele contratou. Abri a porta devagar e saí no corredor. Posso ajudar? Perguntei. E minha voz soou mais perigosa do que pretendia. O homem se virou, assustado. Quando me viu, 1,85 m de caminhoneiro com cara de poucos amigos, perdeu toda a cor do rosto. Eu... gaguejou. Você estava saindo, completei. Agora. Ele não discutiu. Saiu correndo pelo corredor e ouvi seus passos descendo as escadas rapidamente. Bati levemente na porta de Helena. Sou eu, disse baixinho. Ela abriu a porta, já de roupão, os olhos assustados. O que aconteceu? Nada demais. Só um visitante inconveniente que mudou de ideia. Ela entendeu imediatamente. Ele mandou alguém? Parece que sim, mas já foi embora.
Helena me olhou com uma mistura de medo e gratidão. Você não vai conseguir dormir agora, disse. Nem eu. Quer conversar um pouco mais? Ofereci. Ela assentiu, e passamos o resto da madrugada no lobby do hotel, bebendo café e conversando. Sobre a vida, sobre sonhos perdidos, sobre a esperança de recomeçar. E foi ali, naquelas horas pequenas da madrugada, que comecei a perceber que Helena não era apenas alguém que eu estava ajudando. Ela estava me ajudando também. Saímos de Araguaína bem cedo, antes mesmo do sol nascer completamente. Eu tinha dormido pouco, mas Helena parecia ainda mais cansada. As olheiras escuras contrastavam com a pele clara e percebi que ela olhava constantemente pelos retrovisores. Não vi o BMW desde ontem, disse, tentando tranquilizá-la enquanto manobrava o caminhão para sair da cidade. Ele não desistiu, respondeu com certeza. Conheço Augusto. Quando ele quer alguma coisa, não para até conseguir. E o que ele quer? Helena ficou quieta por um tempo, olhando a paisagem que começava a mudar conforme seguíamos em direção ao Pará. O cerrado, aos poucos, dava lugar a uma vegetação mais densa. Controle, disse finalmente. Ele não me ama, João Carlos. Nunca amou. Mas não suporta a ideia de que eu possa ser feliz longe dele. Paramos para abastecer e tomar café num posto na saída de Marabá. Enquanto o frentista enchia o tanque, Helena foi ao banheiro. Aproveitei para ligar para minha empresa, explicando que teria um atraso na entrega por motivos pessoais. Não era a primeira vez em 16 anos de estrada, então não fizeram muito caso. Quando Helena voltou, trazia uma expressão diferente no rosto, mais determinada. João Carlos, disse, sentando no banco do passageiro, preciso te contar uma coisa. O que foi? Liguei para minha prima em Belém, contei tudo o que aconteceu. Esperei ela continuar. Ela disse que não é seguro eu ir para lá agora. Augusto tem contatos em todo lugar, inclusive em Belém. Ele pode me encontrar facilmente. Senti um aperto no peito. Não era decepção por ter que mudar a rota. Era preocupação genuína com a segurança dela. E o que você quer fazer? Minha prima tem uma amiga em São Luís, no Maranhão. Professora também. Ela pode me ajudar a conseguir trabalho numa escola rural, bem no interior. Um lugar onde Augusto nunca pensaria em procurar. São Luís. Isso significava mais 2 dias de viagem, passando por estradas menores, mais perigosas. Mas também significava mais tempo com Helena. E pela primeira vez em 2 anos, a ideia de prolongar uma viagem me agradava. São Luís, então, concordei. Vamos pegar a BR-010, é mais segura. Ela sorriu e de novo vi aquela luz especial nos olhos dela. Obrigada, mais uma vez. Para de agradecer, falei dando a partida. A gente está junto nisso agora. A palavra junto ficou ecoando no ar entre nós dois. Helena me olhou de um jeito diferente, como se estivesse vendo algo que não tinha notado antes. Pegamos a estrada e seguimos em silêncio por um tempo. O sol estava alto agora, e o calor começava a apertar mesmo com o ar-condicionado ligado. Foi quando Helena começou a falar sobre sua vida de casada, coisas que ainda não tinha contado. Sabe o que mais me machucava? Disse de repente. O quê? As outras mulheres. Olhei para ela surpreso. Augusto tinha casos, várias, e fazia questão que eu soubesse. A raiva voltou a borbulhar no meu peito. Ele dizia que era culpa minha, que se eu fosse uma esposa de verdade, ele não precisaria procurar em outro lugar. Sua voz tremeu um pouco. Uma vez, ele trouxe uma mulher para jantar em casa. Disse que ela sabia ser mulher de verdade, porque já tinha 3 filhos. Meu Deus, Helena! Eu servi o jantar para os 2, na minha própria mesa, e ainda tive que ouvir ele elogiando ela a noite toda. Parei o caminhão no acostamento. Não conseguia dirigir ouvindo aquilo. Helena, disse, me virando para olhar nos olhos dela, nada do que aquele homem fez ou disse sobre você é verdade. Você entende isso? Ela começou a chorar, mas eram lágrimas diferentes. De alívio, talvez. Às vezes eu esqueço,
sussurrou. Às vezes, ainda acredito nas coisas que ele dizia. Então, toda vez que isso acontecer, você lembra da minha voz dizendo: você é uma mulher incrível, Helena. É gentil, é forte, é corajosa. E qualquer homem seria sortudo em ter você do lado dele. Ela me olhou fixamente, e por um momento pensei que fosse dizer alguma coisa, mas apenas assentiu e enxugou as lágrimas. Voltamos para a estrada. O clima entre nós tinha mudado. Havia uma intimidade nova, uma conexão mais profunda. E você? Perguntou depois de um tempo. Como foi quando perdeu sua esposa? Era a minha vez de sentir o nó na garganta. Difícil, respondi. Muito difícil. Quer falar sobre isso? Nunca tinha falado sobre os últimos meses da Marlene com ninguém. Nem com os amigos, nem com os parentes dela. Mas ali, naquele caminhão, com Helena ao meu lado, as palavras começaram a sair sozinhas. Ela descobriu o câncer no exame de rotina, comecei. Câncer de ovário já em estágio avançado. Helena pegou minha mão livre, a que não estava no volante. Seus dedos eram quentes e reconfortantes. Os médicos disseram que ela tinha 6 meses, talvez 1 ano com tratamento. Ela viveu 14 meses. 14 meses de luta. 14 meses de sofrimento, corrigi. Para ela e para mim. Paramos para almoçar numa cidade pequena. Sentamos numa mesa de canto, longe dos outros clientes. Helena pediu que eu continuasse a história. Nos últimos 3 meses, ela não conseguia mais ficar sozinha. Parei de viajar, fiquei cuidando dela em casa. Deve ter sido muito difícil vê-la assim. A pior parte não era vê-la doente, disse, mexendo na comida sem comer. A pior parte era vê-la com medo. Medo da morte? Medo de me deixar sozinho. Helena ficou quieta, esperando eu continuar. Ela se preocupava mais comigo do que com ela mesma. Ficava dizendo que eu tinha que prometer que ia refazer minha vida, que ia encontrar alguém para me fazer feliz. E você prometeu? Prometi porque ela precisava ouvir, mas nunca acreditei que fosse possível. Olhei para Helena. Até agora. As palavras saíram antes que eu pudesse pensar nelas. Helena me olhou surpresa, as bochechas corando levemente. João Carlos, desculpa, disse rapidamente. Não queria te pressionar nem nada. É que é a primeira vez em 2 anos que me sinto vivo de novo. Ela não respondeu imediatamente. Ficamos em silêncio por alguns minutos, comendo sem pressa. Sabe o que é engraçado? Disse finalmente. O quê? Quando estava casada com Augusto, sempre me senti sozinha, mesmo dividindo a mesma casa, a mesma cama, sozinha. Parou, olhando pela janela do restaurante. E agora, fugindo de tudo, sem rumo certo, me sinto menos sozinha do que me senti em anos. Nossa conversa foi interrompida por meu celular tocando. Olhei o visor e vi um número que não conhecia. Alô? João Carlos? A voz era de homem, educada, mas com um tom ameaçador. Quem quer saber? Sou o doutor Augusto Mendes. Acho que você tem algo que me pertence. Senti Helena ficar tensa ao meu lado. Não tenho nada que seja seu, respondi, mantendo a voz calma. Minha ex-esposa está com você. Ela é uma pessoa instável, perigosa até. Está fugindo com dinheiro que roubou de mim. Não acredito em uma palavra do que você está dizendo. Escute bem, caminhoneiro. A voz ficou mais dura. Você não sabe com quem está mexendo. Tenho influência em 3 estados. Posso acabar com sua vida profissional com um telefonema. Pode tentar. E posso fazer pior. Muito pior. A ligação foi encerrada. Helena estava pálida. Ele sabe seu número, sussurrou. Não importa. Vamos continuar. Mas quando saímos do restaurante, vi uma BMW prata estacionada do outro lado da rua. Augusto estava dentro, nos observando. E desta vez, ele não estava sozinho. Helena, não olha para trás, falei baixinho, guiando-a rapidamente de volta para o caminhão. Mas ele está aqui. Senti ela tremer ao meu lado.
Suas mãos gelaram instantaneamente. Quantos? Perguntou, a voz mal saindo. Pelo menos 2 no carro. Talvez mais. Subimos no caminhão e saí dali o mais rápido possível, mas sem parecer que estava fugindo. Pela cidade pequena, não podia correr muito. Augusto nos seguiu a uma distância segura, mantendo sempre 2 ou 3 carros entre nós. Como ele conseguiu nosso número? Helena perguntou, ainda tremendo. Deve ter contatos na polícia ou nas empresas de telefone. Homem com dinheiro consegue qualquer informação. Saímos da cidade e peguei uma estrada menor, a BR-222, em direção a São Luís. Era uma rota mais longa, mas com menos movimento. Pensei que poderia despistar Augusto, mas ele continuou nos seguindo. João Carlos, Helena disse de repente, para o caminhão. O quê? Por quê? Para, por favor. Encostei no acostamento confuso. O BMW também parou, uns 300 metros atrás. Helena se virou para mim, os olhos cheios de determinação. Eu vou descer aqui. Vou enfrentar ele. Helena, você enlouqueceu. Não posso continuar fugindo para sempre e não posso deixar você em perigo por minha causa. Segurei suas mãos firmemente. Você não vai enfrentar nada sozinha. Nós vamos resolver isso juntos. Ele tem homens com ele, João Carlos. Pode ser perigoso. Então a gente torna perigoso também. Peguei meu celular e liguei para a Polícia Rodoviária Federal. Alô? Quero reportar um caso de perseguição na BR-222, próximo ao quilômetro 45. Um homem está seguindo e ameaçando uma mulher. Dei todas as informações, nossas placas, a placa do BMW, a localização exata. O atendente disse que uma viatura estava a caminho. 20 minutos, informei Helena. A gente só precisa aguentar 20 minutos. Mas Augusto não ia esperar 20 minutos. O BMW acelerou e parou bem atrás do caminhão. 3 homens desceram. Augusto e 2 outros que pareciam seguranças particulares. Altos, fortes, com cara de quem estava acostumado a resolver problemas com violência. Fique dentro do caminhão, disse para Helena, mas ela já estava abrindo a porta. Não, ela respondeu com uma firmeza que me surpreendeu. Chega de correr. Descemos juntos. Augusto vinha caminhando em nossa direção com ar triunfante. Os 2 capangas ficaram um pouco atrás, mas em posição de prontidão. Helena! Ele gritou, abrindo os braços teatralmente. Que alegria te encontrar. Estava preocupado com você. Mentiroso, ela respondeu, e sua voz não tremeu. Você só está preocupado em me controlar. Querida, você está confusa. Este homem te influenciou, encheu sua cabeça de ideias erradas. Augusto parou a uns 5 metros de nós. Era ainda mais odioso de perto do que eu lembrava. Terno caro, cabelos perfeitamente penteados, sorriso falso de político. Ela não vai voltar com você, disse, me colocando discretamente entre ele e Helena. Ah, o herói da estrada, ele riu. Você realmente acha que pode me intimidar? Não preciso intimidar ninguém. A polícia já está a caminho. O sorriso dele vacilou por um segundo, mas logo voltou. A polícia? Que interessante. Você sabe que Helena fugiu com dinheiro meu? 50 mil reais que desapareceram da minha conta no dia que ela saiu de casa. Isso é mentira! Helena gritou. É mesmo? Augusto tirou alguns papéis do bolso. Tenho aqui os extratos bancários. Transferências feitas do meu computador, com sua senha, Helena. Senti Helena ficar tensa ao meu lado. Augusto estava armando alguma coisa. Mesmo que fosse verdade, disse, não justifica espancar ela. Espancar? Augusto fingiu indignação. Eu nunca encostei a mão em Helena. Esses ferimentos... Bem, ela sempre foi meio instável. Se machuca sozinha quando fica nervosa. Você está mentindo, Helena gritou, e dessa vez sua voz quebrou. Você sabe que está mentindo. Prove. Augusto sorriu maliciosamente. Prove que eu fiz alguma coisa. Foi quando entendi o jogo dele. Augusto não era apenas um agressor doméstico. Era um psicopata calculista.
Estava construindo uma narrativa onde Helena era a criminosa instável e ele a vítima. Os ferimentos nas costas dela, falei, são marcas de chicote, que ela mesma se fez. Ele respondeu calmamente. Helena tem histórico de automutilação. Posso mostrar laudos médicos. Vi a cor sumir do rosto de Helena. Era mentira, obviamente, mas laudos médicos podiam ser falsificados. Dinheiro comprava muita coisa. Você é doente, disse para Augusto. Eu sou apenas um marido preocupado tentando recuperar sua esposa doente e o dinheiro que ela roubou. Um dos capangas deu um passo à frente. Doutor, quer que a gente resolva logo isso? Não, Augusto respondeu ainda sorrindo. Vamos fazer tudo certinho. Vamos esperar a polícia chegar. E foi quando entendi que estávamos numa armadilha. Augusto tinha certeza de que conseguiria convencer os policiais de que era a vítima. Com dinheiro, influência e documentos falsificados, ele transformaria Helena na criminosa. Mas ele subestimou uma coisa. Helena, disse baixinho, confia em mim. Ela me olhou confusa, mas assentiu. Então faz exatamente o que eu vou te pedir. Tirei meu celular e liguei para minha empresa. Roberto, é o João Carlos. Preciso que você faça uma coisa urgente para mim. Augusto franziu a testa, tentando ouvir a conversa. Quero que você acesse o sistema de rastreamento do meu caminhão e baixe todo o histórico de GPS dos últimos 3 dias. Isso mesmo, tudo. E manda por e-mail para a Polícia Rodoviária agora. Desliguei e olhei para Augusto. Sabe o que é bonito da tecnologia moderna? Perguntei. Todo caminhão hoje tem GPS que registra exatamente onde ele esteve, que horas, por quanto tempo. Vi o sorriso dele vacilar. Meu caminhão tem registro de ter parado ontem no local exato onde você espancou Helena, no horário exato, e tem registro também de todas as nossas paradas desde então. Helena me olhou com admiração crescente. Então, quando a polícia comparar isso com os registros das câmeras de segurança, dos postos onde paramos, dos hotéis onde dormimos, vão ver exatamente o que aconteceu. Isso não prova nada, Augusto disse, mas sua voz não tinha mais a mesma confiança. Prova que você mentiu sobre Helena fugir com dinheiro depois que saiu de casa. Porque meu GPS vai mostrar que ela estava numa escola rural ontem de manhã trabalhando. E que você apareceu lá para agredi-la. Augusto ficou em silêncio por um momento. Podia ver as engrenagens girando na cabeça dele, tentando encontrar uma saída. Além disso, continuei, o boletim de ocorrência que fizemos em Araguaína tem horário e local precisos, e tem as fotos dos ferimentos nas costas dela. Fotos que poderiam ter sido tiradas a qualquer momento. Ele tentou contra-atacar. Verdade, mas os metadados das fotos vão mostrar exatamente quando foram tiradas. E vai bater com o horário do boletim. Augusto estava perdendo o controle. Via a raiva crescendo nos olhos dele. Você acha que é muito esperto, não é, caminhoneiro? Acho que sou um homem honesto tentando proteger uma mulher inocente. Foi quando ouvi o barulho que estava esperando. Sirenes da polícia rodoviária ao longe. Helena, sussurrei, quando eu disser você corre para trás do caminhão. Por quê? Porque ele vai tentar alguma coisa. E eu estava certo. Quando as sirenes ficaram mais próximas, Augusto fez um sinal quase imperceptível para os capangas. Agora! Gritei. Helena correu. Um dos capangas avançou em minha direção, mas eu estava preparado. 16 anos carregando peso me deixaram forte. O primeiro soco dele eu desviei. O segundo peguei no braço. Respondi com um gancho que o mandou para o chão. O segundo capanga era mais esperto. Sacou alguma coisa do bolso. Parecia um estilete. Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, as viaturas da PRF chegaram com tudo, freando bruscamente e cercando a cena. Polícia, todo mundo no chão! Augusto imediatamente mudou de postura, voltando a ser o cidadão respeitável. Oficiais, que bom que chegaram! Este homem sequestrou minha esposa. Mas os policiais já tinham recebido as informações por rádio.
E quando viram o capanga com o estilete na mão e o outro se levantando do chão com o rosto sangrando, entenderam rapidinho quem eram os mocinhos e quem eram os bandidos. O que se seguiu foi rápido. Augusto e os 2 capangas foram detidos. Helena prestou depoimento mostrando os ferimentos. Eu mostrei o registro do GPS do caminhão que confirmava toda a nossa versão. Quando os dados chegaram por e-mail, a farsa de Augusto desmoronou completamente. O GPS mostrava que Helena tinha passado a manhã anterior na escola e que nós só nos conhecemos no local onde ela foi agredida. Doutor Augusto Mendes, disse o delegado da PRF, o senhor está preso por agressão, ameaça, perseguição e formação de quadrilha. Vocês não sabem com quem estão mexendo, ele gritou enquanto era algemado. Vou destruir todos vocês. O senhor tem direito de permanecer calado, respondeu o policial calmamente. E eu sugiro que use esse direito. Quando tudo terminou, Helena e eu ficamos sozinhos na beira da estrada. O sol estava se pondo, pintando o céu de laranja e vermelho. Acabou, disse ela, como se não conseguisse acreditar. Acabou, confirmei. Ela se virou para mim, os olhos brilhando. Como você pensou no GPS? Anos de estrada, respondi. A gente aprende que a verdade sempre deixa rastros. Helena deu um passo em minha direção, depois outro. E de repente estava nos meus braços, chorando. Mas dessa vez eram lágrimas de alívio. Obrigada, ela sussurrou no meu ouvido. Obrigada por me salvar. Obrigado você, respondi, por me lembrar que vale a pena lutar por alguma coisa. E ali, na beira daquela estrada no interior do Maranhão, com o sol se pondo atrás de nós, soube que nossa jornada estava longe de terminar. Na verdade, estava apenas começando. Seguimos viagem no dia seguinte, mas algo tinha mudado entre nós. O perigo havia passado. Augusto estava preso. E pela primeira vez desde que nos conhecemos, Helena sorria de verdade. Não apenas um esboço tímido, um sorriso pleno que iluminava todo o seu rosto. Sabe o que é estranho? Ela disse enquanto observávamos a paisagem mudar gradualmente. O cerrado dava lugar a uma vegetação mais exuberante e o ar começava a trazer aquele cheiro característico da região amazônica. O quê? Pela primeira vez em 6 anos, acordo sem medo. Olhei para ela. Estava diferente desde ontem, mais ereta, mais presente, como se uma corrente invisível tivesse sido quebrada. Como é não ter medo? Perguntei, e percebi que a pergunta revelava mais sobre mim do que pretendia. É como respirar de novo, ela respondeu. E você, ainda tem medo? Pensei na pergunta. Medo de quê? Da solidão, do futuro, de me apegar a alguém e perder de novo? Tenho, admiti. Mas é um medo diferente agora. Diferente como? Antes eu tinha medo de viver. Agora tenho medo de não viver direito. Helena estendeu a mão e tocou meu braço. Seu toque era quente, reconfortante. João Carlos, disse baixinho, você salvou minha vida ontem, não apenas do Augusto. Salvou minha vida de verdade. Você também salvou a minha. Paramos para almoçar numa cidade pequena chamada Bacabal. O restaurante era simples, mas a comida cheirava bem. Peixe assado, arroz de cuchá, farofa de manteiga. Sentamos numa mesa perto da janela, de onde podíamos ver o movimento da rua. Helena, disse enquanto esperávamos o pedido chegar, preciso te perguntar uma coisa. O que for? O que você quer de verdade? Digo, para a sua vida. Agora que está livre. Ela ficou pensativa, mexendo no guardanapo. Sabe que nunca ninguém me perguntou isso? O que eu queria de verdade? Augusto não perguntava? Augusto me dizia o que eu deveria querer. Casa grande, carro importado, roupa de marca. Mas nunca perguntou o que fazia meu coração bater mais forte. E o que faz? Um sorriso suave apareceu no canto da boca dela. Crianças rindo, o cheiro de giz e papel,
Aquele momento quando uma criança entende alguma coisa que você está ensinando e os olhos dela se iluminam. Você quer continuar sendo professora. Quero, mas não numa escola qualquer. Quero trabalhar com crianças que realmente precisam. Comunidades ribeirinhas, aldeias indígenas, assentamentos rurais. O entusiasmo na voz dela era contagiante. Sempre sonhei em fazer a diferença de verdade, sabe? Não apenas ensinar português e matemática, mas mostrar para essas crianças que elas podem sonhar grande. E São Luís é um bom lugar para começar? É uma porta de entrada. Tem universidades, projetos sociais, ONGs que trabalham com educação rural. Ela pausou, olhando para mim. E você? O que quer para sua vida? Era uma pergunta que vinha evitando há 2 anos. Não sei, admiti. Depois que a Marlene morreu, parei de planejar o futuro. Só vivo um dia de cada vez. E está funcionando? Ri sem humor. Não muito bem. É mais sobreviver do que viver. A comida chegou e comemos devagar, conversando sobre sonhos, planos, medos. Foi a primeira vez em muito tempo que falei sobre o futuro como algo possível, não apenas como algo a ser suportado. João Carlos, Helena disse quando estávamos terminando, posso te fazer uma pergunta pessoal? Depois de tudo que passamos, acho que pode perguntar qualquer coisa. Você acha que existe amor depois dos 50? A pergunta me pegou desprevenido. Não pela pergunta em si, mas pela esperança que ouvi na voz dela. Você está perguntando em geral ou... Deixei a frase no ar. Ela corou levemente. Estou perguntando por quê, porque sinto alguma coisa quando estou com você. Algo que nunca senti antes. Meu coração acelerou. Como assim? Com Augusto. Mesmo no começo, quando ele era gentil, sempre me senti pequena. Como se eu tivesse que me diminuir para caber no mundo dele. Ela me olhou nos olhos. Com você, me sinto inteira. Como se pudesse ser eu mesma sem medo de julgamento. Estendi minha mão sobre a mesa. Ela entrelaçou seus dedos nos meus. Helena, disse, eu também sinto alguma coisa. Algo que não sentia há muito tempo. O quê? Esperança. Ficamos assim por um momento, mãos dadas sobre a mesa, olhando um para o outro. Havia algo se construindo entre nós, delicado, mas real. Mas, continuei, você acabou de sair de um casamento terrível. Precisa de tempo para se curar, para descobrir quem você é quando não está sendo controlada. E você precisa de tempo para processar sua perda, ela completou. Exato. Então, o que fazemos? Seguimos para São Luís. Você recomeça a sua vida. Eu volto para Goiânia e penso no que quero fazer da minha. E depois? Sorri. Depois a gente vê. Sem pressa, sem pressão. Se for para ser, vai ser. Ela sorriu também. Gosto dessa ideia. Recomeçar devagar, do jeito certo. Saímos do restaurante e continuamos viagem. A paisagem estava cada vez mais bonita. Rios serpenteando entre as árvores, pequenas comunidades nas margens da estrada, crianças acenando para os caminhões que passavam. Olha, Helena apontou para um grupo de crianças brincando num campo perto da estrada. É isso que quero, trabalhar com crianças assim. Vai conseguir, disse com certeza. Você tem o dom. Como pode ter tanta certeza? Pelo jeito que você falou delas, pelo brilho nos seus olhos. Chegamos a São Luís, no final da tarde. A cidade era linda, com seu centro histórico preservado e o cheiro do mar no ar. Encontrei um hotel próximo ao centro, onde Helena pudesse ficar enquanto procurava a amiga da prima. Amanhã eu ligo para a Sônia, disse ela, a amiga da minha prima. Ela está esperando meu contato. E eu preciso voltar para Goiânia, respondi. Tenho que resolver algumas coisas do trabalho, da casa. Estávamos no lobby do hotel, com a mala de Helena no chão entre nós. Era estranho como aquela mala pequena tinha representado tanto. Fuga, medo, esperança, recomeço. João Carlos, ela disse, e havia uma emoção nova na voz. Obrigada por tudo. Obrigado você.
por me lembrar que ainda posso sentir alguma coisa. Nos abraçamos ali mesmo no meio do lobby. Foi um abraço longo, carinhoso, cheio de promessas não ditas. "Quanto tempo você acha que vai precisar?" perguntou quando nos separamos. "Alguns meses, talvez. E você?" "O mesmo. Preciso me estabelecer, encontrar trabalho, me acostumar com a ideia de ser livre." "Vou te ligar toda semana", prometi. "Eu vou querer saber de tudo. Como está, o que está fazendo, se está comendo direito." Rimos juntos. "Parece coisa de casados velhos", ela disse. "Talvez seja isso que a gente vai ser um dia." Ela me olhou com aqueles olhos castanhos que tinham me conquistado desde o primeiro dia. "Eu gostaria disso", sussurrou. "Eu também." Nos despedimos ali. Eu seguiria viagem na manhã seguinte, ela começaria sua nova vida. Mas ambos sabíamos que aquilo não era um fim. Era só o começo de algo que valia a pena esperar crescer. 6 meses depois, a BR-316 nunca tinha parecido tão bonita. Eu dirigia em direção a São Luís com o coração batendo como se fosse um adolescente indo ao primeiro encontro. No banco do passageiro, uma pequena caixa de veludo guardava um anel simples de ouro branco que tinha pertencido a Marlene. Ela sempre disse que, se um dia eu encontrasse alguém especial, deveria dar o anel para essa pessoa. "O amor não compete com o amor", ela dizia. "Ele se multiplica." Nos últimos 6 meses, Helena e eu conversamos toda semana, às vezes por telefone, às vezes por mensagem, às vezes por videochamada. Vi ela florescer à distância. Conseguiu trabalho numa ONG que levava educação para comunidades ribeirinhas. Alugou uma casinha simples, mas aconchegante, no centro histórico. Fez amigos verdadeiros pela primeira vez em anos. Eu também mudei. Vendi a casa em Goiânia. Era grande demais para um homem só, e cada canto guardava uma lembrança que me prendia ao passado. Comprei um apartamento pequeno e quitei minhas dívidas. Mais importante, fiz terapia. Aprendi a processar a perda da Marlene de um jeito mais saudável, a honrar sua memória sem me aprisionar nela. Helena não sabia que eu estava vindo. Queria que fosse surpresa. Cheguei a São Luís numa tarde de sexta-feira. A cidade estava ainda mais bonita do que lembrava, com seus casarões coloniais coloridos e o cheiro do mar temperando o ar. Fui direto para a escola onde Helena trabalhava. Uma construção simples num bairro popular, mas com um jardim bem cuidado e desenhos de crianças decorando os muros. Parei o caminhão na frente e esperei. Logo tocou o sinal de saída das aulas e as crianças começaram a sair correndo, gritando e rindo. No meio delas, vi Helena. Estava ainda mais bonita. O cabelo mais longo, preso num rabo de cavalo despojado. Um vestido amarelo simples que realçava sua pele morena. Mas principalmente estava diferente no jeito de caminhar, de sorrir, de gesticular enquanto se despedia das crianças. Havia uma leveza nela que não existia antes. Uma menina pequena puxou a barra do vestido dela e apontou para meu caminhão. "Tia Helena, olha o caminhão grande." Foi quando ela me viu. O sorriso que se abriu no rosto dela foi a coisa mais linda que já vi na vida. Ela disse alguma coisa para a menina, que saiu correndo e caminhou em minha direção. "João Carlos!" gritou ainda incrédula. "O que você está fazendo aqui?" Desci do caminhão e abri os braços. Ela correu os últimos metros e se jogou em mim, e foi como se todos os dias de saudade desaparecessem de uma vez. "Vim te buscar", disse no ouvido dela. "Se você quiser ser buscada." Ela se afastou um pouco para me olhar, os olhos brilhando. "Buscar para onde?" "Para uma vida nova, juntos." Ficamos ali abraçados por um tempo, sem ligar para as pessoas que passavam e sorriam para nós. Quando finalmente nos separamos, ela me conduziu para um banco na pracinha em frente à escola. "Conta tudo", pediu. "Como está? Como estão as coisas?"
Contei sobre os últimos meses, sobre as mudanças que fiz, sobre como tinha aprendido a lidar com a saudade da Marlene de um jeito mais saudável. E você? Perguntei. Feliz aqui? Muito feliz, respondeu, e percebi que era verdade. Trabalho com 23 crianças, de 6 a 12 anos. 3 vezes por semana, vamos para comunidades na beira do rio. É exatamente o que sempre sonhei fazer. E os pais das crianças? Aceitam bem uma professora de fora? No começo, desconfiaram um pouco. Mas quando viram que eu realmente me importo com elas, me adotaram como da família. Ela pausou, ficando mais séria. João Carlos, preciso te contar uma coisa. Meu coração acelerou. Será que tinha conhecido alguém? O que foi? Recebi uma proposta para coordenar um projeto de educação rural em toda a região norte. É uma oportunidade incrível, mas seria baseada em Manaus. Teria que me mudar de novo. Sorri, aliviado. Helena, disse pegando suas mãos. Vim aqui justamente para te propor uma mudança. Como assim? Respirei fundo. Era agora. Quero que a gente comece uma vida juntos. De verdade. Pode ser em Manaus, pode ser em qualquer lugar. Não importa onde, desde que seja juntos. Ela me olhou em silêncio por um momento que pareceu eterno. Você tem certeza? Não é muito cedo? Helena, tenho 52 anos. Você tem 34. A gente já perdeu muito tempo sendo infeliz. Não quero perder mais. Tirei a pequena caixa do bolso. Este era o anel da Marlene, disse, abrindo a caixa. Ela sempre disse que, se eu encontrasse alguém especial, deveria dar para essa pessoa. Os olhos de Helena se encheram de lágrimas. Não é uma proposta de casamento ainda, esclareci. É uma proposta de construir alguma coisa juntos, devagar, do nosso jeito, no nosso tempo. João Carlos, sei que você quer aceitar o trabalho em Manaus, e eu quero que você aceite. Vou com você. Posso trabalhar em qualquer lugar e você merece realizar seus sonhos. Ela olhou para o anel, depois para mim. E se não der certo? Vai dar certo, disse com certeza, porque a gente aprendeu a se conhecer de verdade. Nos nossos piores momentos e nos nossos melhores. E ainda assim, escolhemos ficar juntos. Helena estendeu a mão esquerda. Com dedos trêmulos, coloquei o anel no dedo anelar dela. Ficou perfeito, como se tivesse sido feito para ela. Aceito, sussurrou. Aceito construir uma vida com você. Nos beijamos ali mesmo, na pracinha, com as crianças da escola gritando e batendo palmas ao redor. Foi nosso primeiro beijo e teve gosto de recomeço, de esperança, de amor verdadeiro. 2 anos depois, estou escrevendo isso na varanda da nossa casa em Manaus, observando Helena brincar no quintal com as 3 crianças que adotamos, irmãos que perderam os pais num acidente de barco. Maria, de 8 anos, Pedro, de 6 e a pequena Ana, de 4. Helena estava certa quando disse que queria fazer a diferença na vida de crianças. Ela coordena agora o maior projeto de educação rural da Amazônia, levando ensino para mais de 50 comunidades ribeirinhas. Eu aposentei o caminhão e abri uma pequena transportadora, levando materiais escolares e suprimentos para as escolas rurais que ela administra. Descobrimos que família não é só sobre sangue ou filhos biológicos. É sobre escolher todos os dias, cuidar uns dos outros, proteger uns aos outros, crescer juntos. Maria me chama de pai João. Pedro quer ser caminhoneiro como eu. E Ana desenha nossa família em todos os papéis que encontra pela casa. Helena nunca conseguiu engravidar, mas se tornou mãe de centenas de crianças. As nossas 3 e todas as que passam pelos projetos dela. Às vezes, quando estou dirigindo pelas estradas da Amazônia, lembro daquela tarde na BR-153, quando ouvi os gritos que mudaram minha vida. Penso em como uma única decisão, parar para ajudar alguém em perigo, pode transformar tudo.
A estrada me ensinou muitas coisas ao longo dos anos, mas a mais importante aprendi com Helena, que nunca é tarde para recomeçar, que o amor chega quando a gente menos espera e que às vezes o destino usa uma curva inesperada para nos levar exatamente onde precisamos estar. Ontem, Pedro me perguntou se eu sentia saudade da vida de antes. Olhei para Helena, ensinando Ana a ler, para Maria, ajudando na cozinha, para nossa casa cheia de risos e vida, e respondi: filho, a vida de antes me trouxe até aqui, e aqui é exatamente onde eu quero estar. A estrada continua lá fora, serpenteando pela Amazônia, cheia de histórias esperando para acontecer, mas eu já encontrei meu destino final. Não é um lugar no mapa, é aqui nesta casa, com esta família que construímos com amor, paciência e a certeza de que todo mundo merece uma segunda chance. Todo mundo merece ser salvo. E todo mundo merece salvar alguém também. Fim. Epílogo. Uma mensagem de esperança. Esta história é dedicada a todos que já se sentiram perdidos na estrada da vida, a todos que acreditaram que os melhores dias ficaram para trás, e a todos que ainda têm coragem de parar para ajudar um desconhecido em apuros. Porque às vezes, quando salvamos alguém, descobrimos que quem realmente precisava ser salvo éramos nós mesmos.